minutos. Muito boa noite, você amigo do esporte de Porto Velho e todo o estado de Rondônia. Nós temos um convidado hoje especial também, né? Já está aqui a câmera. Fecha nele aqui, fecha aqui no professor Rubens. Ele que veio aqui representando as categorias de base, ele é gerente das categorias de base da equipe do Goiás. É um prazer imenso a gente estar aqui em Porto Velho, participando de um congresso, participando aí de umas palestras que nós vamos fazer, trazer um conhecimento ao pessoal da área, principalmente da iniciação esportiva, e aceitando o convite de vocês estar aqui presente. O professor Rubens Fantato, né? Fantato, graduado em gestão esportiva pela Universidade Salgado Oliveira de Goiás, professor palestrante da Universidade Estácio de Sá, disciplina de futebol de base, ex-atleta profissional, treinador de futebol, gestor do Departamento Iniciação Esportiva do Goiás Esporte Clube, gerente executivo do Departamento de Base do Goiás Esporte Clube. Esse é o nosso entrevistado de hoje. E para a gente já começar então, para você conhecer um pouquinho e a gente falar do que ele veio fazer aqui, falar por que trouxe ele, por que a SEMES escolheu ele para vir aqui, por quê? Porque é um profissional reconhecido na área, faz um trabalho sensacional. O Goiás tem uma categoria de base de dar exemplo para muitos grandes clubes do futebol brasileiro, que aliás tem um tal de Flamengo aí que tem categoria de base e não tem, né, Araújo? Só não funciona, mas tem. O do São Paulo também não funciona. Especial Base Goiás. Vamos ver agora uma matéria da TV Brasil Central, onde é mostrado um pouco do trabalho na base do Goiás Esporte Clube. Veja agora. O trabalho de estruturação das categorias de base está recebendo reconhecimento nacional. O Goiás conseguiu esse certificado, são 26 equipes no Brasil que têm o certificado de clube formador. O que é o certificado? É um certificado que a CBF confere ao Goiás, de ser um clube formador, que nós investimos na nossa base, na parte de estrutura, na parte de ter treinador, preparador físico, fisioterapeutas, né, completo, de ter um médico, de ter assistente social, ter nutricionista, psicólogo, e a gente ainda fornece a estrutura de hospedagem para uma grande parte, né, e a parte completa da alimentação. Qualquer atleta do Goiás que o empresário ou um clube quiser tirar do Goiás, ele tem que fazer um depósito de 200 vezes o valor do investimento que o Goiás faz por ano com esse atleta em formação. E que isso gira em torno de 3 a 4 milhões de reais. E com a ampliação dessa estrutura, o Goiás se torna atraente para futuros jovens craques que moram em outros estados, através do programa Brasil Verde. São 13 estados hoje no Brasil em que o Goiás tem sido representado com os parceiros. E o impulso para esse crescimento não está em apenas títulos nas categorias de base. Talvez a maior conquista, a construção e entrega para 2015 da Casa do Atleta, no CT do Parque Anhanguera. O Goiás vai fortalecer a formação de jogadores. E durante toda a temporada de 2014, a diretoria do Goiás investiu um bom dinheiro na Casa do Atleta. Nessa matéria especial, você vai ter a oportunidade de conhecer como será a nova casa dos meninos do Goiás. São 16 apartamentos, 2 em cada apartamento, mas pode ser aumentado. Pode ser o dobro, pode ir para 64, você colocando 2 beliches pode ir para 64, mas a princípio são 32 atletas, né? E com esse passo à frente, resultados ainda mais expressivos poderão ser alcançados. Com o investimento na base, o aproveitamento dos jovens valores no time principal é tratado como prioridade pela atual diretoria, para que as joias se transformem em lucros para os cofres do Goiás. Tem que ter disciplina, tem que ter controle, tem que ter modus operandi. Você não vai sair vendendo também um atleta por qualquer situação. Você não vai também segurar um atleta por qualquer situação. Então tudo é racional. E assim o Goiás vai formando Eric, Thiago Mendes, Pedro Henrique, Felipe Macedo, Rodrigo, Lineker, Túlio e o goleiro Paulo Henrique. E uma fornada quentinha está saindo do forno, com Edson Júnior, atacante, Murilo, meia, Jarlan, atacante,
e Baiano, zagueiro. Criança quer ser jogador pra dar pra família um futuro melhor. Acende essa luz aí no fim do túnel que é pra esse menor no futuro enxergar. Se eu já tenho, eu quero dividir, ostentar pra esperança levar. Pras crianças nunca desistir, um sonho que leva a gente a acreditar. Sonhar, nunca desistir. Professor, fala um pouco desse trabalho que nós mostramos a matéria agora há pouco. A categoria de base deu um salto muito grande agora com a construção da Casa do Atleta, né? Mas há vários anos, principalmente a partir de 2013, o Goiás ganhou o certificado de clube formador. Então esse certificado foi realmente o pontapé inicial do investimento maior ainda do que estava sendo feito e, consequentemente, mais jogadores, né? O Goiás, nesse último jogo contra o Palmeiras, o Goiás tinha 6 jogadores da base jogando e mais 4 no banco. Hoje são 17 e 18 atletas. Se você colocar isso na ponta do lápis, levante-se em base que o Goiás hoje, o salário não ultrapassa 50 mil por mês, e garotos que às vezes estão ganhando 5, 6 ou menos de 10. E deixando de se contratar jogadores pagando 30, 35, o Goiás hoje está economizando por mês, só com os jogadores da base atuando, em torno de 500 a 600 mil reais por mês. Por mês. E o Goiás é líder do Campeonato Brasileiro, é líder junto com o Sport, número de pontos. Tem um artilheiro do campeonato, né? E os meninos na condição de estar jogando, né? É claro que vários profissionais, os outros treinadores, todos colaboraram para isso, e principalmente o Hélio dos Anjos, né? Que agora chegou, está dando outra dinâmica, outra cara, conhece o Goiás como ninguém, sabe da importância da base, ele que revelou vários jogadores no plantel do Goiás. Então, eu acho que casou, deu certo. A diretoria, o nosso diretor Osmar Lucindo, outra cabeça, outra mentalidade, vive o Goiás 24 horas, é um diretor atuante, e junto a gente está conseguindo fazer um trabalho de excelência, dando condições para os nossos treinadores, os nossos preparadores físicos. Esse projeto contempla fisiologia, assistente social, então é completo. E essa estrutura também de casa, né, professor, que vocês oferecem para os atletas é muito importante, né? Sem dúvida, né? É um amparo. Talvez ainda não é aquilo que a gente queira, né? E pretende chegar no futuro, com outros grandes clubes do grande centro. Mas já é uma parte, e a condição hoje é um hotel, realmente é um hotel 5 estrelas. O senhor está desde que ano na base do Goiás? Eu entrei na base em 2011, agosto de 2011. Agora no Goiás eu estou desde janeiro de 2004, eu fui coordenador, 8 anos coordenador da escolinha, né? Eu era treinador de futebol, aí fiz o curso de gestão esportiva na Universo, entrei como coordenador, fiquei um tempo na escolinha, depois de 2011 fui requisitado pelo seu Ailê Pinheiro, pelo seu filho, o Ailezinho, e a gente começou a atuar na base como coordenador e hoje também como gerente. Tivemos um menino que passou lá daqui, o filho do Messias, não sei se vocês lembram dele. Eu falei com o professor ontem, mas lembra? eu não me lembro o nome do menino. Eu não lembro o nome do menino. Era goleiro, né? Era goleiro. Sabor na sua comida. Araújo, você que passou ontem, o dia, a tarde, hoje pesquisando sobre o Goiás. Tem alguma pergunta para fazer para o professor? Não foi tão assim, não. Mas a minha pergunta foge um pouco do que eu pesquisei. Vai dentro do que eu conheço do futebol goiano e do Goiás. Com a passagem do Anderson Moreira no Goiás, eu sei que ele foi muito importante, conquistou vários títulos, inclusive da Série B, mas ele deixou de valorizar muito a base, né, professor? Infelizmente, a sua passagem, o Goiás estava numa Série B, subiu, foi para a Série A e valorizou mais as contratações do pessoal que veio de fora. Aquele grupo que foi vice-campeão na Copa São Paulo não teve praticamente uma chance, a não ser o Eric, que foi guindado, né? Subiu para equipes profissionais, mas não teve a sua chance de realmente mostrar o seu potencial. Mas isso foi corrigido, houve mudanças, né? Hoje o Goiás tem uma mentalidade, através do diretor do Arley, voltado principalmente para isso. Eu acho que os dois departamentos se entrosaram, conversam a toda hora, e tanto que o Hélio, várias vezes, até no jogo agora de uma semifinal, conversou comigo, com o Osmar Lucindo, a respeito do David, que era um zagueiro de 9'5", de 20 anos, e colocou sem medo. O menino jogou contra a Aparecidense, fez um grande jogo, e é mais um que daqui a uns dias vai ter a sua oportunidade e vai se deslanchar também. Pergunta, Ronald Lage. Não, professor, todos nós aqui trabalhamos com escolinha de futebol, né? E geralmente nós orientamos e falamos para todas as crianças o quanto é importante a disciplina,
principalmente o estudo, e também para os dirigentes de clubes de todo o estado, o quanto é importante investir na base para justamente o profissional não precisar de gastar tanto. E eu queria que você falasse sobre isso. Você tem razão. Eu acho que a iniciação é o fator preponderante. O Goiás hoje, ele tem na sua escolinha de iniciação, só na área de futebol, ele tem 1.800 atletas, 1.800 alunos, a R$190 cada aluno. É salgado. Mas tem tudo de primeira, professores formados e outras coisas mais. Mas o Goiás, o seu lema da escolinha é educando através do esporte. Então o Goiás aproveita, é claro que você vai aproveitar os jogadores que têm qualidade, têm nível, para depois passar pela base, ser transformado e virar um atleta profissional, como muitos, a maioria já passaram por isso daí. Mas na iniciação, o principal é você fazer o homem, é o social, é você saber lidar com a criança, é você conscientizar principalmente os pais que ele deve colocar os seus filhos numa iniciação, seja ela do futebol, qualquer uma, mas visando o bem-estar, visando a saúde, visando obedecer às regras, que nessa vida a gente toda hora tem que obedecer regras e leis. Então esse é o primeiro passo. Agora, se ele tiver o potencial, se ele tiver a qualidade, naturalmente vai se aflorar, é o local onde você tem a percepção daqueles que têm realmente a qualidade, que fatalmente seguirão numa base e futuramente serão até atletas profissionais. Serão grandes jogadores, né? Evaldo, e como surgiu esse convite, Evaldo, para trazer o professor aqui? Bom, nós da diretoria do Genos, levamos o projeto Sementes Esportivas, apresentamos ao Rafael, certo? O projeto Semente Esportiva busca uma parceria entre o Genos e o Goiás, certo? Qual o intuito disso? Abrir esse link. Como o Goiás é um clube formador e tem excelência, e hoje o futebol está muito dinâmico, se você não tiver um parceiro forte, a tendência é a gente deixar de existir, certo? Então nós vínhamos namorando já isso há mais de um ano, trabalhando em cima disso, para que o Goiás aceitasse essa parceria. Então nós estivemos lá 2 vezes, conversamos, apresentamos o projeto à Secretaria Municipal de Esportes, o Rafael adorou, porque dentro desse projeto tem o curso, não é um curso, é um treinamento e capacitação para os professores de escolinha de Porto Velho, que a SEMES está tomando a frente dessa capacitação. E pelo que eu fiquei sabendo aí, superou todas as expectativas esse curso, né? Exatamente, a SEMES abraçou esse projeto, a SEMES deu todas as condições possíveis, em parceria, lógico. Os professores que aqui estão do Goiás, o Goiás enviou eles sem ônus, não foi cobrado nenhum tipo de taxa, certo? Que sempre é cobrado, o trabalho deles é importantíssimo. E de pronto, tanto o professor Fantato, o Leandrão e o Flávio, aceitaram a proposta para vir capacitar os nossos professores, dar esse treinamento e daí a gente expandir essa semente. Porque com os nossos professores aqui de escolinha melhor qualificados, o nosso atleta aqui vai ter condição de um dia, quem sabe, ascender ao Goiás, certo? Porque ele vai chegar lá com outra mentalidade, ele não vai chegar lá cru, certo? E tanto pode ser até um outro clube, não é só o Goiás, vamos dizer assim. O Genos buscou essa parceria, certo? Mostramos o projeto e agora a tendência é que a gente consiga alavancar. Hoje, vocês sabem, todo mundo sabe, os grandes jogadores estavam na mão de empresários. Sim. Os clubes não têm mais direito a jogador. Eu vou dar um exemplo aqui, claro, o Elcinho. Nós revelamos o Elcinho e até hoje o Genos não recebeu uma bola. Empresário não paga jogador, empresário não recolhe imposto, empresário faz o quê? Ele ganha o dinheiro em cima do atleta. E o clube formador, no caso, não ganha nada. Os pequenos clubes sofrem. Então, qual é a tendência agora? Essa parceria que o Genos está abrindo, esse leque com o Goiás. Se nós conseguimos revelar mais algum atleta, vai para o Goiás vai trabalhar esse atleta e na tendência, quando ele for negociado, vai ter a porcentagem do Goiás, do Genos e até da escolinha da onde o jogador saiu, se não for diretamente da base do Genos. Esse projeto é para Porto Velho. Por isso, a Secretaria Municipal de Esporte abraçou essa causa. Certo? E mais uma vez eu agradeço à Prefeitura de Porto Velho, o prefeito Mauro Nazif e o secretário Rafael, que estão sendo grandes parceiros. Eu vou falar, eu tenho intervalo comercial. Projeto Força Verde, fala desse projeto pra gente. O projeto... Eu tenho imagens aí, o meu diretor vai colocar agora, por favor. O projeto Força Verde é quando... os jogadores a partir de 15 anos,
ele tem uma deficiência nutricional, porque a gente sabe que o futebol, o esporte, ele contempla não só os de classe social mais avançada, mas aqueles também mais inferior, e às vezes no decorrer da criação do garoto faltou uma alimentação, faltou uma condição melhor. Então a gente tem que corrigir esse defeito. E através de testes, através de testes biométricos e fisiológicos, então nós vamos fazer um trabalho de recuperação, um ganho de massa muscular, com suplementos, mas tudo isso bem trabalhado, bem balanceado, né? E, é claro, vai continuar comendo comida, tudo, né? Isso é um trabalho. Então, esse é um projeto e o outro é uma deficiência técnica, né? Onde o atleta, por exemplo, um atleta canhoto, ele tem deficiência, não passa uma finalização com a perna direita. Então, ele vai ser 1 hora ou meia hora antes do treino, vai ter um personal soccer, né? Que vai fazer um trabalho específico com ele para fazer a finalização com aquela perna, sem levar para dentro do campo com todos os atletas, que às vezes não precisa daquele trabalho. Eu gostei logo, daqui a pouco vai aparecer a imagem. Essa daí, eu gostei desse treinamento aí, esse treinamento específico para... Esse é o trabalho de finalização, né? Aquela parede é justamente para isso, a bola bate e volta, aí já é um trabalho de correção postural, de movimentação. Esses números, professor, o atleta ele tem que acertar esse número? Esse número é mais antigo, é um trabalho que tinha mais antigamente para você ter uma noção do chute, de referência, procurar as bolas altas, as bolas baixas, entendeu? Hoje já não tem tanto esse trabalho. Esse é o nosso professor, o Ismael, que é o responsável, que faz todo esse trabalho. Então a gente faz, por exemplo, ele está mostrando o gesto motor do movimento de cabeceio, né? É o balanço, tem a movimentação do braço. Olha lá, fez uma movimentação. Esse é um zagueiro para aprender a tirar a bola mais de cabeça. Esse é um atacante, o Breno. É um menino de 16 anos. Então ele está mostrando para depois fazer. Olha lá, você vê que é a movimentação correta. Fez a impulsão, a movimentação dos braços. A bola, o atleta não deixa a bola pegar na cabeça. Ele faz a impulsão. Faz a impulsão, tronco, e você tem que agredir a bola. Justamente. Né? Porque, principalmente nessa idade aí, o garoto vai fazer um cabeceio. Esse menino aí que fez esse gol foi um gol decisivo. O menino ele é um canhoto, fez o gol com o pé direito. E nós ganhamos o título com esse gol, em cima do Vila Nova. Então, a gente sabe que é importantíssimo esse trabalho. Não podemos chegar lá no profissional e o menino ter aquela deficiência que poderia ser corrigido lá antes. Então foi feito esse projeto e esse é o nosso professor que muito bem faz o trabalho lá. Esse é o projeto Força Verde. Põe para mim também, meu diretor, o gol da final da Copa São Paulo de 2013. É a base, mostrando a força da base do Goiás, né? Alguém quer falar mais sobre o projeto Força Verde? Esse aí foi a final de 2013, né, professor? Um jogo esse aí já começando a colher os frutos da base do Goiás. A gente estava perdendo 2-1, teve um pênalti a nosso favor, e nós erramos, e no final acabamos perdendo o jogo. Esse que fez o gol é o Arthur, esse está com a bola, hoje ele já está no profissional, já fez uma partida contra o Palmeiras domingo, entrou no lugar do Felipe Menezes, e depois só no segundo tempo que saiu, né? Então... Essa aí é 2013. Ronald Lage, a importância dessa estrutura para desenvolver um grande atleta, né? Nossa, essa estrutura é maravilhosa, mesmo porque dá condições aos profissionais da área de ter a oportunidade de trabalhar corretamente o atleta, né? Porque a base se diz tudo, né? É o alicerce do garoto, principalmente porque lá no profissional ele tem que chegar não verde e praticamente trabalhado. Então, acho que com os profissionais, com a estrutura que o professor está mostrando... As condições que são oferecidas para o profissional também trabalhar, né? Sem dúvida. A gente sabe que no Brasil... tem vários clubes que a gente sabe, faz um trabalho de base, mas se você for ver, depende muito mais do profissional do que das condições de material que são dados oferecidos. Eu sempre acompanho e vi o Barcelona, quando um garoto entra lá, ele já entra, o Barcelona tem um padrão de jogo definido e ele vai ser trabalhado sempre naquilo dali. O treinador que chega lá, ele vai ter que se encaixar, fazer o time jogar naquele padrão. Aqui no Brasil é meio diferente, né? Você mexendo com base, no Goiás a gente está procurando manter isso daí desde o sub-15, dar um padrão, ter principalmente o futebol hoje mudou muito, né? A terminologia, conhecimento, hoje se fala em linhas, se fala em corredor, ofensivo, defensivo,
e outras terminologias que a gente hoje tem que ser usado, né? Então nós estamos caminhando para tudo isso, para que a gente chegue lá no profissional, desde o sub-15 até o profissional, você tenha uma ou duas maneiras de jogar, ou com 2, ou com 3, por exemplo. Antigamente era 3 zagueiros, hoje tem hora que você joga com 3. Sim. O próprio volante faz uma condição de um líbero na frente, você tem os 2 laterais apoiando, né? Então, todas essas situações ela tem que ser vivida, tem que ser presenciada, tem que ter o conhecimento na base para quando você chegar no profissional, você já não ter mais dúvidas sobre isso. Aí você vai ganhar só o aperfeiçoamento para cortar os caminhos que a gente fala, né? Ganhar mais confiança e mostrar a sua habilidade, a sua técnica, que é nata, aquilo que você tem, que é individual, né? E para poder facilitar para o departamento profissional, né, professor? A própria base tem que ter os atletas e selecionar esses atletas com características para jogar no profissional. De acordo com o que hoje o Hélio dos Anjos é o treinador, da maneira que ele... A sistemática dele de jogo. Isso aí a gente vem colocando, só um parênteses. Isso aí a gente colocou até agora na palestra, na preleção que a gente fez lá com os profissionais. Você entende o seguinte: o Corinthians sempre vai ser um time de garra, de pegada, porque a sua torcida faz com que seja daquele jeito. O Palmeiras eternamente vai ser um time clássico, um time que toca, um time que roda, né? O Goiás, o Vila Nova, o rival, é um time de garra, de pegada, de correr. O Goiás é um time clássico, é um time que toca, que sempre teve jogadores de nível de qualidade maior, tantos que são vendidos para times grandes. Então, é uma cultura que já tem, é uma ideia de jogo que já é propícia. Agora, cabe ao treinador, quando ele vai nessa agremiação, ele tentar fazer aquilo ali. E é o que o Hélio, felizmente, chegou e está tentando fazer com mais garra, com mais vontade, mas não perdendo a essência de bons jogadores, da qualidade e nível técnico bom. E foi isso, Cláudio, foi isso que o professor Tele Santana implantou no Atlético Mineiro, no São Paulo, entendeu? E que deu certo, levou para a seleção. É verdade. Eu acho ótima essa ideia, acho que isso precisa ser feito, não só dessa vez, como de outras também, trazer profissionais como esses que vieram do Goiás para capacitar os profissionais aqui de Porto Velho, né, Evaldo? Exato, a iniciativa que a Secretaria Municipal de Esporte teve através do secretário, né, abraçando esse projeto, Sementes Esportivas, e capacitando e treinando esses professores. Nós tivemos hoje a presença de 110 professores participando desse treinamento. Isso é importantíssimo. Ou seja, já imaginou 110 paga para isso ou é de graça? Tudo gratuito. Tudo de graça. Tudo gratuito, entendeu? A prefeitura realmente abraçou em parceria com o Goiás. O Goiás não cobrou a vinda dos professores deles aqui. O Genos também entrou na parceria. Tivemos o apoio também do governo do estado através do vice-governador Daniel Pereira. Professor, qual é a impressão que o senhor já teve, a visão desse trabalho até agora feito aqui em Porto Velho? Foi ótimo porque compreenderam, aceitaram e viram que hoje em tudo você tem que se capacitar. Você tem que estudar, você tem que procurar, a internet está aí. Assim como eu, tenho muito para aprender ainda, todo dia estou pesquisando, principalmente na área tática, eu filmo todos os jogos, procuro saber os positivos, os pontos negativos. Então, quando o Evaldo esteve lá junto com o secretário Rafael, a gente abraçou isso daí, nos expomos, não estamos ganhando nada, não temos cobrança nenhuma, não estamos ganhando um centavo para fazer, fizemos as pesquisas, programamos as palestras dentro daquilo que a gente sabia que era a realidade daqui, e estamos aqui com maior boa vontade, e graças a Deus isso nos enche de orgulho, porque tendo mais de 100 pessoas para nos ouvir, querendo buscar o conhecimento, e se capacitando, né? Então isso é muito importante, e espero que, como eu já disse, que eles realmente se unam, que continuem fazendo, que eles troquem informações entre eles, porque o caminho foi dado e a gente espera voltar outras vezes e ver que aquilo ali realmente foi aplicado, que esse que é o interessante. Evaldo, no sábado tem uma avaliação, como é que vai ser? Não é uma avaliação. Nós vamos fazer o torneio Sementes Esportivas entre as escolinhas dos professores que estão participando, certo? Não será cobrado taxa alguma. A única taxa que vai ser paga é dos árbitros, porque nós já conversamos com o sindicato, os árbitros vão ser remunerados junto com os seus mesários, entendeu? E não se trata de peneira, vou deixar bem claro.
Os atletas que estiverem nas suas respectivas escolinhas, nas categorias sub-13, sub-15 e sub-17, que vão jogar, vai ser um torneio no sábado, o dia todo lá no Campo 13 de Setembro. Sábado lá no 13, categorias sub-13, sub-15 e sub-17, e a presença dos nossos amigos aqui do Goiás, que vão avaliar o trabalho dos professores, como eles se comportam à beira do campo para tratar com seus atletas. Isso é muito bom. O Rubens Fantato, que é gerente executivo da base do Goiás Esporte Clube, junto com ele também aqui em Porto Velho está o Flávio Augusto, que é treinador de futebol do Sub-12 do Goiás, Leandro Campos, o Leandrão, treinador de futebol e preparador físico da base do Goiás. Essa equipe que te acompanha, né, professor? Sim, os profissionais atenderam o pedido. E a gente só tem a agradecer ao pessoal do Goiás, que nos deu essa condição da gente estar aqui trazendo o Goiás. Agradecer ao Evaldo pela parceria com o Genos, né? Através do projeto Brasil Verde. E agradecer a presença de todos, dos profissionais, dos professores que lá estão, que atenderam, estão buscando esse conhecimento. A gente fica muito honrado, né, confirmando essa presença toda. E esperamos que a gente possa voltar mais vezes, para dar uma continuidade, talvez passar muito mais trabalhos práticos, né? E também para a gente ver a garotada e quem sabe, né? Sai um grande jogador. Torcendo para que eles possam, né, nesse caminho, revelar grandes profissionais, tanto para o Goiás como para o Brasil. E quando o senhor vier a Porto Velho, as portas estão abertas, tá? Eu agradeço imensamente. Fomos recebidos de braços abertos, a comunidade, todo o pessoal. E só tenho a agradecer. Muito obrigado. Beleza, obrigado.